Olá, amigos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rogério, sou professor de Libras, tenho proficiência do MEC Pro Libras em docência, tradução e interpretação. Também tenho pós-graduação em Libras e educação dos surdos e sou mestre em linguística aplicada. O meu primeiro trabalho, como alguns já conhecem, foi o DDLC, o Dicionário Digital Libras Cristão, isso lá em 2007. Agora ele está em fase de reformulação e em breve teremos bastante novidades com seu relançamento. Também tem alguns outros vídeos que vocês também já conhecem muito, sendo que o principal deles é o alfabeto manual em Libras, que aliás, graças a vocês, tem mais de 1.800.000 visualizações, além de outros vídeos também interessantes. Enfim, é muito bom finalmente conseguir fazer esse primeiro lançamento da nossa videoaula, em que a ideia é fazer aqui um bate-papo bastante instrutivo e, além disso, é claro, também praticarmos alguns exercícios e várias outras coisas muito interessantes e importantes para nós que gostamos de estudar as línguas de sinais. É importante que vocês sigam sempre as publicações, não percam nenhum vídeo. Também é muito importante, claro, que vocês curtam, dê o clique do joinha aí, compartilhem o nosso canal com os colegas e vídeos, porque a gente não tem nenhum fim lucrativo. Todos os recursos aqui utilizados são cedidos gentilmente pela empresa ProLibras. E assim a gente conta com a sua colaboração. Sem isso não seria possível fazermos esse trabalho aqui. Hoje nós vamos iniciar conversando sobre uma questão bastante básica, mas que ainda requer muita atenção nossa. É muito simples e complicado ao mesmo tempo. O que é Libras? Qual que é a diferença entre língua e linguagem? Antes de respondermos a essas perguntas, precisamos entender que as línguas de sinais, assim como as línguas orais, são línguas naturais, porque ambas surgiram espontaneamente pela interação entre as pessoas. Portanto, da mesma forma que as línguas orais ninguém inventou, as línguas de sinais também são assim. A Libras é uma língua natural. Também é a falta desse estudo que faz, por exemplo, que apareçam publicações como a da revista Super Interessante em 2018, que publicou lá na sua capa a seguinte pergunta: quem criou a língua de sinais para os surdos? E a resposta na reportagem qual foi? Foi o abade francês Charles Michel de Lespée. Realmente muito super interessante, não é mesmo, pessoal? Porém é um erro clássico, infelizmente. Pois nós já sabemos, é uma língua natural e como tal não foi inventada por alguém. Bom, mas essas questões históricas e mais específicas nós vamos conversar um pouquinho mais para frente. Alguns ainda se confundem muito também sobre a diferença entre língua e linguagem. Citando o escritor Ataliba Castilho, a diferença é muito óbvia, dado que é a língua que caracteriza o ser humano e é o que o distingue do resto da criação. Não fosse a língua, todos nós seríamos como animais. Assim, pessoal, a língua é um meio de comunicação. E ainda citando o mesmo autor, sem uma língua não poderíamos formular nosso pensamento. Você já se deu conta de que pensa em português, sonha em português, se organiza logo de manhã pensando em português, o que você vai ter que fazer durante o dia. E às vezes você se vê falando consigo mesmo, também em português, é claro. E mesmo quando você quer aprender uma segunda língua ou uma língua estrangeira, você tenta pensar nela, naquela língua, como uma forma de dominar aquela língua. De outro lado, nós temos a linguagem. É um termo mais genérico, pois pode referir-se a várias outras manifestações além da sequenciação de sons, como por exemplo a linguagem das cores, dos perfumes, das abelhas e, é claro, estamos falando de língua de sinais. Contudo, nenhuma dessas outras que eu mencionei aqui possuem regras gramaticais, com exceção, é claro, da língua de sinais, no nosso caso, a língua brasileira de sinais. A partir então desse conceito básico, nós precisamos entender que, se queremos aprender de verdade uma outra língua, ou a segunda língua, como a Libras para nós, ou qualquer outra,
precisamos não só falar naquela língua ou na língua de sinais, mas também, como fazemos na língua portuguesa, precisamos pensar naquela língua, ou seja, pensarmos em Libras e praticarmos muito. Além disso, pessoal, lembrando a teoria de Vygotsky que nos ensina, não se aprende uma segunda língua se não se sabe sua língua materna. Ou seja, não sabendo a L1, como aprender uma L2? Vejam só, isso acontece numa via de mão dupla, sempre. Um surdo só aprenderá bem a língua portuguesa, para ele a L2, se ele souber bem a L1, que para ele é a Libras. E nós, ouvintes? Somente aprenderemos a Libras bem, para nós a L2 ou L3, se soubermos bem nossa língua materna, a língua portuguesa, que é a nossa L1. Portanto, pessoal, é muito fácil concluir que para aprendermos bem Libras, falaremos muito de língua portuguesa também. Outra coisa muito triste que temos visto muito por aí são pessoas que fazem o português sinalizado. A Libras, língua brasileira de sinais, a exemplo das línguas orais, possui gramática própria e é estruturada em todos os níveis fonológico, morfológico, sintático e semântico. Porém, existe muita gente que ainda acha que Libras é apenas falar fazendo sinais. Seria muito fácil se fosse assim. Bastaria pegar o dicionário da língua portuguesa e sinais e simplesmente procurar a tradução em Libras e sinalizar. Muito bonito, não é? Não, pessoal, não tem nada de bonito nisso. Isso não é Libras. Isso é português sinalizado. O surdo compreende tudo ao seu redor como ele vê, como sua língua é. Citando uma fala da nossa querida Sueli Ramalho Segala numa entrevista, ela explica essa questão da seguinte maneira: o surdo entende o mundo visualmente, assim como um girassol, ele segue a luz. Portanto, pessoal, usar o português sinalizado é um erro gramatical grave. Insisto, português sinalizado não é Libras. O pior é que alguns fazem um tremendo sucesso na internet. Vejam o caso dos pseudo-tradutores digitais de Libras, por exemplo, o HandTalk, VLibras e outros. Todos eles fazem o português sinalizado de uma forma horrível. E mesmo assim ganham prêmios internacionais. E muito dinheiro à custa do empobrecimento da língua, e agora estão sendo instalados em bibliotecas, computadores de várias instituições públicas e privadas. E aí, pessoal, como fica a legislação? Como ficam os intérpretes, surdos e ouvintes, que têm de passar por rígidos testes de proficiência, estudar muito para poderem atuar como intérpretes? E os surdos? A lei não lhes dá prioridades para atuarem como intérpretes ou professores? Por que os aplicativos não são avaliados da mesma forma e com o mesmo rigor que nós somos? Ok, então, pessoal, vamos deixar essas perguntas aí no ar. Hoje ficamos por aqui. Gostaria muito que vocês debatessem esse assunto. Por favor, postem aqui seus comentários, suas sugestões, dúvidas, críticas. Eu ficarei muito contente de responder e atender a todos, ok? É muito importante esse feedback para nós. A nossa próxima aula nós falaremos sobre as características morfológicas da Libras e outras questões também. Muito obrigado por assistirem. Não se esqueçam, pessoal, se inscrevam e curtam o canal. E também compartilhe com os amigos. Um grande abraço a todos, Deus os abençoe. Até logo!